A gente vai falar sobre as eleições norte-americanas. A votação nos Estados Unidos foi hoje. Daqui a pouco a gente vai começar a ter resultados aqui, o horário do Brasil, e a expectativa é que a partir de umas 10h30, 11 horas da noite, aqui no Brasil, se a favorita hoje na eleição, Hillary Clinton, vencer nos estados da Flórida, Carolina do Norte e Ohio, se ela tiver uma vitória nesses 3 estados, já é muito provável que ela vencerá as eleições. Se o Donald Trump, que é o candidato republicano, levar em um desses, a apuração e os resultados devem se estender aí durante a madrugada de amanhã. Bom, eu estou aqui nessa noite para falar sobre esse assunto com a Luciana Coelho, ela é editora do Caderno Mundo, da Folha de São Paulo, o Raul Justilores, que é repórter especial, e eu, Fernando Canzian. Nós 3 aqui fomos correspondentes da Folha em Washington, cobrimos eleições, cada um a seu tempo, e a gente vai entrar também via Skype do Rio de Janeiro com o Don Phillips, que é inglês e ele é correspondente do jornal norte-americano The Washington Post aqui no Brasil. Bom, boa noite a todos. Só rapidamente, como eu disse, a gente pode ser que tenha resultados aí a partir das 11 horas, dependendo das votações na Flórida, Carolina do Norte e Ohio, se forem favoráveis a Hillary, e a gente já tem notícias lá dos Estados Unidos. O Trump está reclamando de que teria havido fraudes, né, nas urnas, dizendo que, enfim, dando ali já um showzinho, talvez não aceite o resultado das urnas, etc. A Hillary Clinton votou em uma cidade lá de Nova York, se disse confiante na vitória, etc. A campanha, como a gente viu, né, foi uma campanha muito belicosa, sem muitas propostas e com bastante expulsões sexuais aí, né? Todo mundo falando dos ataques, ex-maridos, etc. Queria ouvir um pouco vocês, mas primeiramente eu queria falar com o Dom, lá do Rio de Janeiro. Principalmente, Dom, você estava contando antes aí que acabou de voltar do Reino Unido, né? E tem aí essa questão do Brexit, né? Que ninguém apostava muito que o Reino Unido fosse votar pela saída da União Europeia, e aconteceu, né? Quer dizer, o Trump seria uma surpresa negativa no mesmo sentido aí. Quer comentar? Com certeza tem um medo na Inglaterra que isso pode acontecer, porque antes do Brexit, como você falou, todas as pesquisas estavam indicando que o Reino Unido ia voltar para ficar na Europa. Foi uma grande surpresa que não foi assim. Tem uma sensação na Inglaterra que racismo está aumentando, que ataques racistas estão aumentando. Se você conversa, por exemplo, conversei um dia com uma polonesa que falou que é uma sensação de insegurança. No mesmo tempo, o que as pessoas percebem na Inglaterra é que tem uma demografia, uma classe das pessoas, normalmente as pessoas de menos renda, normalmente brancos, normalmente em áreas fora de Londres, fora dos grandes centros metropolitanos, que acham que elas são ignoradas, que elas não participaram na globalização, que elas não gostam de imigração, mesmo que a imigração não veio, a imigração que preocupa eles, da Síria, desse tipo de países, não veio da União Europeia. E essas pessoas, mesmo como especialistas, mesmo como evidência, mesmo como economistas, tudo isso falando faz mais sentido ficar na Europa, elas voltaram para sair. E esse foi um grande problema. Então, a sensação lá é que a mesma coisa poderia acontecer nos Estados Unidos, porque mesmo as pesquisas estão dizendo que Hillary Clinton vai ganhar. Então, apertado, mas estão dizendo isso. Pode ter uma surpresa, porque tem uma classe de americanos, brancos, trabalhadores que têm um pouco da mesma sensação. Dom, só mais uma coisa que eu queria te perguntar também. Você falou principalmente do Reino Unido, né? Agora, essa sensação de antiglobalização, esse sentimento, etc., que está germinando aí com mais força, também se alastra pelo continente europeu, né? A gente tem aí o caso da França, né? Na eleição agora no primeiro semestre, a extrema-direita está aí vindo com força, e no caso da Alemanha também, né? Quer comentar um pouco também nesses 2 casos específicos? Parece que tem um movimento mundial contra a globalização, né? Contra
elites liberais metropolitanas. Tem quase uma divisão. Pessoas se acham menos juntos e mais separadas. E o Donald Trump, o apelo do Donald Trump, ele atrai esse tipo de sentimento, porque ele atrai pessoas, eleitores que se acham que a globalização deixou eles atrás. Elas não têm essas vantagens. Os imigrantes roubaram os empregos dele. Os avanços na economia americana não estão beneficiando eles. Mesma coisa na Europa, mesma coisa na Inglaterra. Esse é um fenômeno global, eu acho. Muito bem. Bom, Dom, eu vou te liberar aí. Você pediu que precisa trabalhar daqui a pouco aí para o Washington Post. Muito obrigado pela sua participação aqui e a gente volta oportunamente uma outra hora contigo. Ok, muito obrigado. Boa Muito noite. obrigado, um abraço. Bom, só avisando, a gente vai ter também, daqui a pouco, os correspondentes da Folha que estão cobrindo as eleições lá nos Estados Unidos, o Marcelo Nínio e a Patrícia Campos Mello. A gente deve entrar com eles por Skype daqui a pouco. Bom, volto aqui à mesa. Bom, então, Luciana e Raul, a gente está aí, então, aguardando os resultados, mas isso que o Dom falou, de fato, é uma coisa real, né? Só o fato de a gente ter um candidato histriônico como o Trump numa final como essa já é... É curioso que esse eleitor se identifique com ele, né? Que é, como a gente estava comentando, é um sujeito de Nova York, casado com uma estrangeira, né? Que já nasceu rico, não é nem aquele símbolo do self-made man americano, etc. É um milionário, não tem muito ponto de contato com a população. Eu lembro que na eleição passada, um dos pontos de rejeição do Mitt Romney, o então candidato republicano, era o fato dele ser um sujeito rico, bem nascido, bem educado. O Trump também né? Também vem de uma família abastada. É difícil um pouco entender, pela biografia dele, o ponto de contato com essa fatia do eleitorado. Mas eu acho que ele capturou o chamado espírito do tempo ao falar tão fortemente contra o politicamente correto. Sim, seja, eu acho de que é muito alguma mais maneira ele se apropriou de um discurso que não pertence à classe dele. É importante lembrar que Donald Trump, por anos, se achava, provavelmente de forma correta, não aceito, não inserido pela elite de Nova York. Então ele juntou o próprio ressentimento pessoal e que rima, ecoa o ressentimento do interior do país, que vê de alguma maneira a Califórnia, Nova York e companhia crescendo muito e que eles foram esquecidos. E aí ele conseguiu amarrar com essa ideia da globalização, de empregos que foram para a China e para o México. Ou seja, tudo num grau de hipocrisia gigantesco, porque as empresas dele dependem muito de países como China e México. Exatamente. E ele fala muito também para esse americano branco com baixa escolaridade, né? Quer dizer, ele tem essa... o discurso dele é muito para isso, né? Sim. Você está perdendo seu emprego, o imigrante está perdendo seu emprego, China está acabando com a economia americana e por aí vai, né? Embora alguns levantamentos já tenham sido feitos que o eleitor típico do Trump não é necessariamente o sujeito que perdeu o emprego, né? É uma classe menos escolarizada, mas não necessariamente mais pobre ou menos beneficiada pela recuperação econômica americana. Tem acontecido, mas tem sido lenta, como ele gosta de repetir. E é fato. Eu acho que tem mais a ver com essa ideia de exclusão pelas elites, né? De mexer com os brios da pessoa mesmo, dela se sentir mais representada no discurso dele. A política de sempre, eles não nos ouvem, etc. Mas não chega a ser um recalque, mas eu acho que tem um sentimento de exclusão, não só econômica, de exclusão, de ser levado a sério. Eu vou mostrar dois gráficos. O primeiro são os resultados aí das últimas pesquisas lá nos Estados Unidos, mostrando as probabilidades aí de vitória, né? Primeiro, bom, em cima a intenção de voto, né, das últimas pesquisas aí, Trump estaria aí com um pouco menos que a Hillary, e a probabilidade de vencer, segundo esses dois órgãos aí, o 538 e o New York Times colocando aí 84% de chance da Hillary Clinton vencer.
O que está em jogo agora nessa noite é um outro mapa que a gente vai mostrar, é um mapa distorcido dos Estados Unidos. Por que ele é distorcido? Porque a gente mostra cada um dessas colmeiazinhas aí, desses hexágonos, são votos no colégio eleitoral. A eleição nos Estados Unidos é indireta e quem vota são os delegados, né? Então, cada colmeiazinha dessa daí, por estado, é representativa de um voto no colégio eleitoral. Então, a Califórnia, por exemplo, na extrema esquerda, são 55 votos, então ela é maior nesse mapa do que seria na geografia do país. E Nova York também, lá à direita, que Nova York tem 29 votos, por exemplo. Texas, embaixo, 38. Uma coisa interessante que a gente até queria o comentário de vocês dois, para a gente falar, é as extremidades, né, os azuis. Extremidade à direita e à esquerda são azuis, ou seja, a Hillary tem aí praticamente garantida a vitória, e no miolo vermelho Donald Trump. Os azuis, como a gente sabe, são cidades mais progressistas, né? A gente tem Nova York, Boston, a própria capital, Washington, e à esquerda Los Angeles, São Francisco, etc. E no miolo mais conservador ali, que a gente tem o favoritismo do Donald Trump, né? Não deixa de ser uma divisão econômica e racial. E racial também. Você percebe que esses extremos azuis, de um lado, são os que a nova economia beneficiou e são as áreas mais diversas do país, onde os brancos, aliás, já não são a maioria absoluta. As colmeias aí vermelhas são as áreas que sempre foram mais pobres, mas que talvez nos últimos 20 ou 30 anos ficaram bem para trás, e são áreas de uma maioria de população branca e que ou conhece pouco, ou tem pouco contato com estrangeiros, ou quando tem, não é uma relação fácil. Eles não acham, por exemplo, que o agricultor ilegal mexicano deveria continuar lá. Ele acha que ele tem que ir lá fazer colheita e ser mandado de volta para o seu país. E acho que tem um outro caso nessas áreas também, em estados como o Mississippi, que tem uma população negra significativa, mas que são negros que, ao contrário do Nordeste dos Estados Unidos, já foram completamente alienados do processo, né? Eles já nem vão mais votar porque acham que o voto deles nem conta mais no resultado final. Acho que tem duas coisas bem interessantes nesse mapa, que é o Texas e o Arizona. Geralmente, eu ouço muito aqui no Brasil, quando as pessoas querem pegar o eleitor republicano arquetípico, muita gente fala do Texas, alguns falam do Arizona, acham que é, né, aquela fronteira, lugar de cowboy, etc. E a gente vê que o Texas, ele não está tão vermelho nessa eleição. Está tendente a Trump, mas não é deve dar definido, Trump, né? né? Deve dar Trump, mas não é aquela coisa já segura como foi em eleições passadas. E o Arizona é uma dúvida, né? O Trump leva vantagem nas pesquisas, mas é um estado que realmente pode mudar de cor. E eu acho que esses estados contam a história dessa eleição um pouco, porque são estados onde a população jovem e a população latina tem aumentado significativamente. Dois eleitorados que se alinham aos democratas, principalmente a população latina nessa eleição, né? Acho que é bastante anti-Trump, acho que a linha ficou bem clara. E que são um prenúncio do que vai acontecer com o mapa inteiro, né, no futuro, porque os brancos vão virar minoria nos Estados Unidos. É o caso da Geórgia e da Carolina do Sul, né? Que são estados também com muito imigrante também e que já estão aí balançando. E aí a gente olhando também, só para esclarecer aqui, a gente está falando de Flórida, que é aqui na parte inferior do mapa, são 29 votos. A gente está falando da Carolina do Norte, que é a direita ali, que está também em disputa, né? Que são 15 votos. E de Ohio, 18 votos ali no miolo mais para cima, que são esses estados que, se definir pró-Hillary, nas próximas horas aí a eleição está ganha. Se for para Trump, um deles, a coisa vai se estender aí na madrugada. E, bom, eu queria também comentar com vocês aqui uma outra coisa, mais um gráfico. A gente vai mostrar aqui como é que está a disputa no Senado, né, que tem pode mudar aí a configuração, né? Não estão em disputa, então, esse gráfico mostra, em 2016, 36
cadeiras aí dos democratas e 30 dos republicanos. Aquele miolo ali está em disputa. Quem tiver maioria de 51 cadeiras no Senado terá o controle. Nessa eleição é provável que os democratas consigam essa maioria, né? E tomem aí o controle do Senado. Na Câmara, é o próximo gráfico, é bem mais difícil. A tendência é que os republicanos mantenham aí com uma maioria superior a 218 cadeiras. Outra coisa que eu queria é o comentário de vocês. Em caso de vitória da Hillary Clinton, as coisas ficam mais ou menos como estão, né? Quer dizer, a gente tem... Obviamente, ela é uma pessoa diferente, é uma mulher, vai ter uma outra orientação. Ela é uma pessoa que as pessoas não gostam tanto quanto gostavam do Obama, etc. Mas teve o apoio ali da mídia, etc., maciço nessa eleição. E se ganhar, enfim, é o mais normal ali nos Estados Unidos. Agora, se ganha o Trump... a mídia ficou contra o cara, o mundo contra ele, quer dizer, vai ser a reconciliação vai ser muito difícil, né? Vai ser bem mais difícil. Agora, o Trump, na verdade, é uma grande incógnita, né? Ele tem um comportamento na campanha que a gente não sabe se, uma vez presidente, ele realmente se comportaria dessa forma. Não é só um personagem ele é um incorporado, sujeito que né? precisa de plateia. Então, talvez, ao não agradar essa plateia interna e externa, né, não precisando conquistar votos específicos, talvez ele seja um pouco mais sensato. Não sei, acho que qualquer coisa aqui vai ser um chute sobre o que seria uma política do Trump. Agora, essa é uma eleição muito complicada porque a discussão ficou muito em cima do caráter dos candidatos do que de plataforma, né? Exatamente. Falou-se muito pouco, acho que com exceção talvez de comércio exterior, que é um assunto que não é tão falado nessa eleição, foi muito falado a exportação de empregos, importações da China, etc. Não tem plataformas claras, acho que em algumas questões comportamentais, mas os candidatos não investiram muito em explicar as plataformas deles, né? Ficou uma discussão muito em cima do caráter do Trump, do caráter da Hillary. E se as pessoas, aquela história, que tipo de país você quer ter, a continuidade do Obama, ou romper com tudo isso. Eu acho muito difícil prever o que vai ser um governo Trump. E eu acho que é isso que deixa o mercado financeiro e outros governos tão hesitantes em relação ao resultado dessa eleição. Apreensivos, né? Eu acho que com o Congresso, se a Hillary vencer, essa paralisia legislativa, em certa parte, continua, ou seja, a Câmara continua sendo controlada pelos republicanos, vai tentar fazer de tudo aí para derrotá-la, mas eu acho que é uma grande diferença em relação ao Obama. O Obama nitidamente aprendeu a ser presidente no cargo. Era nítido que, pelo menos os primeiros 2 ou 3 anos de mandato, ele estava cru. Ele não tinha o controle do próprio partido, ele era até boicotado por muita gente do partido, e ele não conseguia impor sequer sua agenda. Isso que ele tinha controle, nos 2 primeiros anos, da Câmara e do Senado. A Hillary tem uma experiência muito maior. Então, acho que nesse aspecto... Experiência legislativa. Exato. Experiência legislativa. Era senador, mas enfim... Não, e ela tem a máquina do partido, o que ficou claro nas primárias, nas prévias. Ou seja, ela conhece o partido, ela tem o partido na mão, ela tem um marido que era um grande negociador com o Congresso, exatamente. Que ele sim conseguiu aprovar, ao contrário do Obama, ele aprovou tudo no Congresso. E que sempre se colocou como uma pessoa mais ao centro, né? Porque claro. a Hillary, na verdade, a gente trata aqui republicanos e democratas como se fosse esquerda e direita, mas não é bem assim, claro, né? Claro. A Hillary, na maioria dos aspectos, ela é centro-direita. Talvez centro, no máximo. Claro. O Obama está à esquerda dela. Claro, então, claro. Tirando essa persona dela, a personalidade dela, que tem alta rejeição, ela, em termos políticos, ela tem políticas mais palatáveis para os republicanos do que o Obama, que, totalmente. Como o Raul bem lembrou, gastou todo o capital político dele nos primeiros 2 anos com o Obamacare, no plano de saúde. No plano de saúde. Agora, o que vocês têm a dizer sobre até o Hélio Gaspar escreveu na coluna, e algumas pessoas já vêm fazendo essa análise aí também há algum tempo, sobre a questão dos feudos políticos nos Estados Unidos, né? Porque os americanos chamam República de bananas vários
países latino-americanos, etc., que passam ou de pai para filho, ou de grupo político para grupo político o poder, né? Caso do México, com o PRI, etc. O fato é que nos Estados Unidos, nos últimos 30 anos, elegeu-se um pai, depois o filho, né? No caso do Bush, e Bill Clinton, e se ganhar Hillary, a mulher, né? Verdade, Quer dizer, a renovação onde está, né? É o Donald Trump a renovação? Sabe por que eu acho que é? Porque o Jeb Bush, que seria também outro da dinastia, o candidato e que tinha muito mais dinheiro na campanha, que tinha o apoio do partido, que era o cara centrista, como a Luciana diria, ele foi esmagado pelo Trump. Ou seja, o Trump, queiramos ou não, é um sinal de vitalidade do Partido Republicano. Assim, o Jeb Bush seria o tapetão, seria o cacique, seria a elite. Agora, essa ideia da não renovação das elites ou dos sobrenomes, infelizmente, cresce no mundo todo. Ou seja, o Justin Trudeau, que todo mundo adora, é filho de um primeiro-ministro. Tanto na França como na Inglaterra, é difícil alguém que não tenha estudado na ENA virar primeiro-ministro francês, o presidente da França, e há 2 ou 3 escolas na Inglaterra que têm, sei lá, 80% dos primeiros ministros. Ou seja, na verdade, eu acho que é um problema de mobilidade social e que parte do eleitorado do Trump sente isso. De novo, como a Luciana comentou antes, a ironia é que o Trump é um herdeiro e não é aí o cara que se fez sozinho. Mas há esse mal-estar com gente que é de um clube. Aliás, até pouco tempo atrás a gente precisa lembrar que Hillary e Trump se frequentavam. As filhas são amigas, né? As filhas são amigas. Um dos casamentos do Trump, não lembro qual, a Hillary e o Bill foram. Eu acho que o mais recente. Talvez o com a Melania. Então, ou seja, um mundo pequeno. Ou seja, o Michael Bloomberg, que é o grande inimigo do Trump na Convenção Democrata, já jogou golfe. Os dois jogaram golfe várias vezes juntos. Ou seja, é um clubinho. Não, e isso num país, a gente vai mostrar aí mais um gráfico, é a evolução demográfica dos Estados Unidos nos últimos anos e a projeção para 2030. Né? Quando a gente olha aí, a gente está vendo aí a percentual de brancos, né? Diminuindo sistematicamente aí desde a década de 90, perdeu quase 20 pontos, né? Perderá até 2030, ou seja, uma queda bem significativa, aumento da população negra, muito marginal, e o salto dos latinos, né? Lembrar que nessa conta eles não consideram latinos brancos, né? Mesmo que sejam argentinos, caucasianos, etc., não contam como brancos. Não contam, né? Como brancos, mas aí, e esse pessoal aí, em tese, teria nesta eleição principalmente mais motivos para votar na Hillary do que no Trump, né? Mas como a eleição não é obrigatório o voto, vai saber. O Trump, ironicamente, virou o grande mobilizador do voto latino. Tradicionalmente, um eleitor que não dava a menor importância, que nem se registrava, ou que até os registrados pouco votavam, e o Trump foi aí um galvanizador. Catalisou. Talvez no futuro as pessoas vão lembrar quando o Trump fez os latinos votarem. E tem aí mais um último gráfico, que é esse peso das minorias, isso que a gente mostrou ali, né, dos latinos, etc. Essas minorias aí onde é que votam, né? Então, republicanos aí praticamente estagnado aí desde o início da década, desde o início do século, né, do ano 2000 aí, e os democratas ganhando aí esses votos das minorias rapidamente nos últimos anos, né? E o Trump ainda enfrenta um problema adicional, que é a não aceitação dele pelo eleitorado feminino, né? Então, que não é um problema tradicional republicano. A clivagem ali é mais ou menos meio a meio, mas no Trump as mulheres. Isso que eu queria colocar para vocês é uma pergunta nessa linha. A gente tem uma candidata, Hillary Clinton, que a gente sabe que tem uma rejeição altíssima por vários problemas, né? Muitas pessoas veem ela como arrogante, muito capturada pelo sistema, principalmente Wall Street, que causou aquela crise toda em 2008, etc. Mas, na opinião de vocês, tem um quê também de machismo? Porque a sociedade americana é tida como um farol aí de costumes, etc.,
coloca isso de uma maneira muito firme aí, né? Até em Hollywood, etc. Mas na hora de votar mesmo, tem todo aquele miolo que a gente viu vermelho ali, onde, além de racista, pode ter um cunho machista também, ou não? Eu acho que tem um cunho enorme. Se a gente for pensar que o cargo de presidente nos Estados Unidos é chamado muitas vezes comandante em chefe. E o Trump, apenas 2 semanas, num comício para generais ou ex-generais, diz: vocês vão aceitá-la como chefe? Rindo. E há várias pesquisas, aliás, dezenas de reportagens na imprensa americana, falando como as pessoas reclamam da voz da Hillary. Que a voz dela é irritante. Seria muito difícil sequer se discutir isso com políticos homens. E olha que a gente conhece vários com vozes muito irritantes. Mesmo os adjetivos que se ligam a dizer que ela é mandona, quem ia reclamar de um político homem ser mandão? Acho que não existe uma rejeição assim direta por ela ser mulher. Não voto porque ela é mulher. Mas eu acho que as coisas que são cobradas ou observadas em relação a Hillary não seriam medidas num candidato homem. E às vezes as pessoas nem se dão conta disso, como essa coisa da voz, ou dela ser mandona, ou dela ser muito ambiciosa. Quando nos Estados Unidos da América você vê um candidato homem ser criticado por ser muito ambicioso. É um país que trata isso como uma qualidade, talvez uma das maiores qualidades da pessoa ter ambição. Na Hillary isso é criticado. Quer dizer, uma dose aí de machismo mesmo, né? Porque se fosse um homem com todas essas características, provavelmente não apanharia tanto. Né? Assim, caso ela perca, eu não acho que ela vai perder porque ela é mulher. Sim. Eu acho que tem outros fatores, mas que isso entra de forma latente, assim, às vezes sem as pessoas se darem conta, certamente entra. E na eleição do Obama isso foi muito, muito comentado, que era mais fácil o eleitor aceitar um negro do que uma mulher como presidente. Tinha pesquisas que mediam isso. É um pioneirismo, eu diria que insólito, que a gente em 2016, primeiro, a Hillary seja a primeira candidata viável mulher em mais de 200 anos, e que nas primárias, vamos lembrar que o Partido Republicano teve 17 candidatos e uma mulher, a Carly Fiorina. E o Partido Democrata começou com 4 candidatos e só tinha Hillary. Ou seja, em 2016, que a Hillary seja basicamente sozinha, a gente tinha aqui, sei lá, Marina, Dilma, a Europa toda já teve políticas poderosas. Não, e na América do Sul Merkel, mesmo. América do Sul. Né, E é insólito que, assim, 2016 e a Hillary, aos 69 anos de idade, seja essa novidade toda. Essa novidade. Bom, a gente está em contato agora com o Marcelo Ninio, que é correspondente da Folha de São Paulo em Washington, mas provavelmente ele não está em Washington, porque está num trem. Ninio, tudo bem? Onde é que você está? Está indo para onde? Filadélfia e Nova York. E aí, o que você conta para a gente? Está aí na expectativa de resultados começarem a sair daqui a pouco? Qual é o seu palpite? E como é que foi o dia aí, por favor? É muito difícil dar palpite, né, Canziano? Uma eleição como essa. A Hillary, segundo as pesquisas, todo mundo sabe, é ligeiramente favorita. O Trump aposta na maioria silenciosa, muita gente, ou a maioria envergonhada, eu diria, né? Muita gente tem vergonha de admitir que vai votar nele, tem uma pressão para não sobre quem vota ou admite que vai votar no Trump. Eu estava na Pensilvânia, que é um estado considerado chave, importante para os 2 candidatos, e lá a votação foi tranquila. No começo da manhã do dia, filas longas de eleitores. Conversei com eleitores dos 2 candidatos e dos 2 lados havia confiança. Bom, a gente está com um problema aí com o Ninio, ele está em movimento num trem, indo para Nova York, caiu. Vamos ver se a gente... Geral no país. Desculpe, Ninio, a gente não está te ouvindo. Agora voltou. Diga aí. Os eleitores dos 2 candidatos, eles têm opiniões muito diferentes em relação às pesquisas, né? Os eleitores do Trump, eles entraram no jogo dele, no discurso de que as pesquisas não são confiáveis e acham que
existem muito mais eleitores que não admitem, ou que as pesquisas não são confiáveis, ou que existe essa maioria silenciosa que Trump vai ganhar. Por outro lado, como na Filadélfia, né, onde fica, que é na Pensilvânia, ontem teve um mega comício, um grande evento que atraiu milhares de pessoas, né, foi um evento com cerca de entre 30 e 40 mil pessoas, e havia uma confiança muito grande que a Hillary vai ganhar. Claro que ajudou muito a presença do Obama e da Michelle Obama, a primeira-dama, que é uma das figuras mais populares aqui nos Estados Unidos, e do Bruce Springsteen e do Bon Jovi, né? Agora, Nini, você citou que os eleitores do Trump eles estão até se manifestando de uma forma mais envergonhada, etc. E eu imagino que a torcida do outro lado, da Hillary Clinton, ela seja muito mais forte e maior no sentido de, não vamos deixar esse cara ganhar essas eleições. Então, como é que está o clima no país? Assim? Você vê, portanto, empuxo só de um lado aí, porque se o eleitor do Trump está mais envergonhado e não está aparecendo, parece que é um país pronto para dar o cargo à candidata democrata, mas isso pode não ocorrer, né? Não, quando eu digo que existe um voto envergonhado, isso aí envergonhado, oculto, como queira, isso aí também faz muito parte do discurso do Trump, porque eu fui a vários... Bom, caiu. Estão me avisando que caiu aqui a conexão com o Marcelo Nini. Tem uma coisa que seria interessante saber dos correspondentes. Tem muito jovem votando. Se eles tiveram essa sensação quando eles foram às filas, tudo. Porque tem uma rejeição alta ao Trump entre os jovens, mas a gente sabe que a Hillary Clinton está longe de ser a candidata favorita dos jovens. E que, não sendo o voto nos Estados Unidos obrigatório, muita gente pode ficar em casa, né? Achar que é tudo farinha do mesmo saco, ter uma reação ali meio Susan Sarandon, né? Que disse que não ia votar no Trump, mas também não ia votar na Hillary, porque a Hillary é direita demais para ela e ela não vota com a vagina, né? Exato. Bom, eu acho que é isso. As últimas notícias aqui que a gente tem no site da Folha, então, bom, primeira notícia que a gente já teria um recorde de eleitores, né? 46 milhões de pessoas votaram antecipadamente nos Estados Unidos, os cerca de 230 milhões de eleitores que tem por lá. A informação que a gente tinha até o final de semana é que desses votos que foram antecipados, a gente não tem como saber em quem as pessoas votaram, obviamente, mas sabe-se do registro, né? 43% dos votos registrados eram de eleitores registrados como democratas, se votaram na Hillary ou não, ninguém sabe, 35 republicanos. Portanto, nesse voto antecipado aí, 46 milhões de um total de 230, a Hillary poderia ter uma vantagem. E a outra coisa é que os mercados em vários países, inclusive no Brasil, fecharam já nesse horário e teve aí com a expectativa de vitória da Hillary, teve uma melhora aí no mercado. O mercado é aquela coisa, sempre especulando, etc., mas o dólar caiu no Brasil e a gente tem aí essa expectativa. A gente está com a Patrícia Campos Mello agora, lá direto dos Estados Unidos, que também foi para lá para cobrir. Patrícia, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, tudo bem. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo. E aí, o que você conta pra gente aí? Do dia, onde é que você andou? Dá uma geral aí do seu ponto de vista, por favor. Bom, eu estou na Flórida, que é um estado mais decisivo do que o habitual dessa vez, né? Sempre é um estado muito importante, que pende para os lados, né, que a gente fala os estados pêndulo, e esse ano tudo indica que vai ser o ano do voto hispânico. Você tem uma mudança demográfica muito importante nos Estados Unidos, e esse ano toda a retórica anti-hispânica do Trump gerou entusiasmo entre os eleitores hispânicos e está se esperando um grande comparecimento, que poderia fazer uma diferença para Hillary. Diga, desculpa. Não, eu ia dizer assim, porque o grande segredo do Obama, o Obama teve uma coalizão que o ajudou a vencer, ele conseguiu entusiasmar muito o eleitorado negro e os millennials, né, os jovens, e também os hispânicos.
A Hillary está tendo mais dificuldade para entusiasmar os negros, porque afinal não se trata mais da eleição do primeiro presidente negro dos Estados Unidos, e os chamados millennials preferiam o concorrente dela na primária, que era o Bernie Sanders. Mas os hispânicos têm um sentimento muito forte de rejeição pelo Trump. Então, um autocomparecimento dos hispânicos poderia ajudar a Hillary a repetir uma coalizão aí um pouco reformulada. Patrícia, a gente estava comentando aqui, o Raul e a Luciana e eu, nós também fomos correspondentes aí em Washington e nos Estados Unidos como você, sobre o fato da Hillary ser mulher, né? Se isso não atrapalha essa candidatura democrata, né? Além de ela ter aí alguma rejeição por conta do próprio jeito dela, muita gente a vê muito ligada com o pessoal do Wall Street, que financiou a campanha, etc. Qual é a sua avaliação sobre essa questão de gênero, né? A primeira mulher com grandes chances de ganhar uma eleição aí nos Estados Unidos, se isso atrapalhou mesmo o fato dela ser mulher? O machismo? Olha, eu não sei se atrapalhou, mas eu sei que deixou de ajudar em vários casos. Por exemplo, as mulheres jovens, isso deveria ter sido um apelo muito forte, ter a primeira presidente mulher, mas muitas mulheres jovens, apesar de serem mulheres, não se identificavam com ela e não viam isso como um feito histórico, você ter uma presidente mulher. Então muitas jovens deixaram de achar isso importante, deixaram de achar, olha, eu acho que eu preciso sair de casa para votar porque é uma mulher, e as mulheres ficaram excluídas da política por muito tempo. Por outro lado, eu acho que, no caso, por exemplo, o Obama sofria mais preconceito por ter um eleitorado aqui americano muito mais racista do que a Hillary sofre por ser mulher, mas isso é uma impressão minha de comícios, eu não sei se vocês concordam. Patrícia, só para a gente terminar aqui, tem uma matéria aqui no ar, na Folha de São Paulo, no site da Folha, que foi você mesmo quem fez, sobre essas primeiras projeções do Votecaster, né? É um mecanismo de projeção em tempo real, etc. Quer falar um pouco? Que está dando aqui que a Hillary venceria nos estados-chave, como Flórida e Colorado, portanto a gente teria aí, em breve, né, mais umas 2 horas por aí, o resultado aí daria para dizer que a Hillary deverá ser a nova presidente dos Estados Unidos, né? Olha, se o Votecaster acertar, é uma revolução. Até hoje, desde 1980, os veículos de mídia não divulgam nenhum resultado antes de as urnas estarem fechadas. Eles têm até uma salinha ali, Situation Room, que eles se reúnem, ficam analisando os dados que já vão vindo das urnas, mas se comprometem a não divulgar nada. O Votecaster foi uma coisa revolucionária no sentido de que eles tinham um modelo e eles foram prevendo ao longo do dia quantos eleitores de cada candidato estavam aparecendo para votar, e com isso conseguiam mais ou menos sinalizar qual candidato estava vencendo ao longo do tempo, né? Não quer dizer assim, olha, Hillary ganhou na Flórida, mas no determinado tempo ela estava à frente. Isso foi uma inovação enorme, inclusive os mercados usaram esses dados do Votecaster, eles se basearam nisso, muitos, a bolsa subiu também um pouco baseado nesses dados do Votecaster. Agora você tem os problemas, o sistema deu alguns problemas ao longo do dia, não conseguiu fazer em tempo real todo o tempo, e muitos não acreditam na exatidão dessas projeções. Então eu acho que a gente tem que esperar para ver quanto que eles acertaram.